Olá, tripulantes da Terra, como estão? Espero que estejam muito bem. Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Eu não sei se vocês sabem, tem um filósofo chamado Friedrich Nietzsche. Esse cara, a meu ver, é extraordinário a forma que ele conecta as suas ideias. E no período que ele viveu na Alemanha, há um tempo muito atrás, ele não era um cara muito bem aceito dentro daquele momento. Era um cara que está além do seu tempo. As aulas deles não eram muito bem compreendidas pelos alunos, tanto que ele dava aula sozinho, enchia o quadro de teorias e de ideias que até então, naquele momento, as pessoas não percebiam, não conectavam, não entendiam bem as suas ideias. E aí, então, ele foi considerado um cara fora do seu tempo. A faculdade, entendendo a sua situação, não por falta de produção, que ele sempre escreveu vários livros, não por falta de bom empenho, mas por falta de não estar bem enquadrado naquele momento, resolveu aposentá-lo. E aí ele começou a escrever mais algumas ideias. Ele também tinha muitos adoecimentos físicos, então ele também tinha alguns problemas emocionais, psicológicos. Foi então que resolveram fazer aposentá-lo e fazer com que ele pudesse produzir de outras formas. A produção dele é riquíssima, belíssima, eu sou fã da obra dele. Ele não escreve um texto corrido, é sempre por estrofes, enfim. Porém, eu gostaria de trazer aqui uma ideia dele que eu acho fundamental, e a gente vai falar muito dele ainda. Uma ideia dele é de uma historinha curta que ele contou. Tá? Diz ele que um louco entrou no município, na cidade, e saiu gritando pela cidade: cadê Deus? Cadê Deus? E ninguém entendia, né? Falou assim: não, Deus? Não, Deus, nós já matamos Deus, Deus não está aqui mais não. Enfim, ele saiu correndo desesperado, procurava em todos os lugares, até que ele viu a igreja. E ele entrou dentro da igreja desesperado: eu quero Deus, cadê Deus? Eu quero conversar com Deus, ver Deus, enfim. E aí o pároco, no momento, chegou para ele e falou assim: Deus? Deus não está aqui mais não. Deus não está aqui. E aí ele começou a entender então o que era a igreja. Ele falou: pô, a igreja é o túmulo de Deus. E aí ele saiu correndo gritando: o túmulo, igreja é o túmulo de Deus, tal, tal. E aí as pessoas transtornadas daquela cidade falaram: o que esse cara tá falando? Chegou perto dele e falou assim: rapaz, acalma, nós matamos Deus. Deus, quando a gente descobriu que todo dia de manhã levantava o sol independente de Deus, nós descobrimos que nós não precisamos dele. É simples. Nós começamos a entender que a nossa autonomia é maior que Deus. A gente não precisa de Deus para a gente viver. E o dia que nós matamos Deus, o sol continuou nascendo do mesmo jeito, as coisas começaram a andar do mesmo jeito. Só que o louco falou: não, Deus está aí, Deus está aí. Aí ele começou a ficar transtornado e começou a falar com eles: Deus está aí. O problema é que vocês perderam os seus valores. É por isso que vocês acham que não existe Deus. Então, assim, resumindo da obra o que ele quis dizer com isso. Com o tempo, o ser humano, com a sua autocorrupção, com a sua alta forma de achar que ele vai reger o mundo, que ele tem que ser autônomo, que ele tem que ser independente, ele se afasta-se dos valores. Deus representa os valores humanos, os valores cristãos, os valores muçulmanos, os valores de forma geral. Os valores que nos produzem sujeitos virtuosos, que a gente possa, com o tempo, compartilhar coisas mútuas entre as pessoas sem corromper as pessoas e a mim mesmo. E aí ele começa a falar desse niísmo. O Nietzsche, ele fala de uma teoria niísta, ou seja, a questão do pessimismo, o pessimismo em relação ao humano. E ele fala que isso prepondera na nossa sociedade, dá ao ponto de a gente destronar esses valores, destronar Deus. E aí a gente acha que não precisa mais desses valores para que a gente possa se nutrir como humanidade. E aí ele fala que então essa humanidade está condenada a viver nessa perdição humana, nesse pessimismo humano, que nada vai dar certo e que tudo
é voltado para a perda desses valores. O último livro que ele escreveu, chamado Assim Falou Zaratustra, ele aponta um caminho para a humanidade como resgatar esses valores, que ele dá o nome de super-homem, super-humano, super-homem, que é aquele super-humano que vai resgatar isso. Né? Ele começa contando uma história do sujeito que se isolou dessa humanidade e foi morar nas montanhas, e lá na reflexão ele começa a descobrir realmente quais são os valores humanos. E ele resolve voltar para contar para essas pessoas sobre esse valor. E ele está falando de autoconhecimento, ele está falando de autorreflexão. Só que quando ele descobre que as pessoas não estão interessadas, ele começa também a se envolver com as peripécias ali daquela humanidade. E se perde nesse caminho. Mas aí ele começa a construir quem ele é, um super-humano, e ele consegue focar a sua atenção no que deve ser importante. A gente consegue fazer um paralelo dessa situação que Nietzsche fala, lógico, quando inspirado nos seus diversos livros, ele tem diversos livros, mas a gente começa a entender um pouco do que ele está trazendo que a gente consiga nos analisar constantemente e buscando qual é o valor importante para a nossa vida, qual é o valor importante para a humanidade, o que a gente quer, para a gente não virar pessimistas em relação ao amanhã. É muito interessante que um sujeito que nos 2 séculos atrás começaram a trazer essa demanda, esse pensamento, se concretiza hoje. As faltas de valores, a falta de crença no futuro, e aí que as pessoas se decaem e entram em depressões, e entram em descrenças, e passam a acreditar que não vale mais a pena viver. Viver, a gente tem que ter um propósito para viver. A gente tem que ter uma forma otimista para viver. É isso que ele simplesmente falava. Então, não vamos deixar perder os nossos valores. Vamos lutar por eles. Vamos trazer e resgatar os valores constantemente humanos. Os que nos tornam humanos constantemente. Então, vamos encontrar Deus. Não vamos acreditar que Deus já foi sepultado. Não vamos acreditar que isso está perdido. Tá? Vamos nos tornar super-humanos a partir de uma reavaliação interna, uma reflexão diária, tá bom? Obrigado aí por ter me ouvido, um abraço e com Deus, até mais.